Então vamos ver o que está acontecendo nessa questão aqui. Se o número 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a x tem exatamente 24 divisores positivos, então esse número é... Então, vamos lá. Na verdade, tem duas formas de fazer essa resolução aqui. A gente está vendo que esses aqui são 3 números primos, então é simplesmente um desses números aqui, que tem nas alternativas, decomposto em fator primo, né? A forma lógica, primeiro, da gente ver para já descartar algumas alternativas, seria a gente ver qual o mínimo que esse número aqui pode formar, ou seja, a gente assumindo que esse x aqui é 1. Então, seria isso daqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a x. Assumindo que esse x aqui seria 1, nós teríamos aqui, pelo menos, né, isso aqui, esse x aqui ele vai ser no mínimo 1, ou pode ser, na verdade, se 0, né, 5 elevado a 0 seria 1, mas aí não daria nenhum desses números aqui, né, vamos ver. Isso aqui seria 8 vezes 9, 8 vezes 9, a gente sabe que é 72, tá certo? Então isso daqui seria no mínimo 72 vezes o 5, né? Se o 5 fosse elevado a 0, isso seria 1, e aí na alternativa aqui nós teríamos 72, mas não é o caso, então pelo menos o 5. 5 vezes 70, 350, 5 vezes 2, 10. Então isso aqui, esse número, ele é no mínimo, tá? 360, no mínimo. Então daí a gente já descarta duas alternativas. E aí, se a gente fosse decompor esse número aqui, a gente veria que não resultaria em nada parecido com isso aqui. Não seria 2 vezes 3 vezes 5, né? Seria uma configuração diferente, por exemplo. Vamos puxar aqui o 420, vamos decompor ele para vocês verem, ó. 2, isso daqui dá 210, né? 2, isso daqui dá 210, por 2 dá 105, por 5 dá 21, 21 por 3 daria 7, e aqui a gente já teria 7. Ou seja, não tem 7 nessa configuração aqui, então obrigatoriamente seria 360. Mas essa não é a forma mais adequada de resolver esse tipo de problema, porque você não está focando em realmente descobrir qual é esse x, né? Que é o que o problema exige. Você está utilizando macetes e atalhos ali para chegar no resultado. É possível chegar dessa forma, mas é sempre bom você considerar, porque poderia ser que a qualquer momento, poderia ser que a questão cobrasse, em vez de ser 420 aqui, fosse um outro número que encaixaria aqui nesse padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui na verdade? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui o espaço novamente, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e fazer o seguinte, a gente vai tentar descobrir o x. A gente sabe daquela fórmula, digamos assim, né, para descobrir quantos divisores tanto número tem. Então, esse número aqui decomposto, a gente tem que descobrir quantos divisores ele tem. Ou seja, para descobrir, a gente teria que descobrir o x. Como a gente faria isso? A gente sabe que 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a x. Aí, a gente tem esse número decomposto em fator primo. A gente sabe que a partir de um número decomposto em fator primo, a partir do momento que a gente decompôs ele em fator primo, a gente sabe que a gente consegue descobrir quantos divisores esse número tem, certo? Então, a gente vai fazer isso, ó. Como que é? A gente lembra, a gente pega mais um, pega os expoentes e adiciona 1, né? A gente vai fazer isso daqui com os 3, ó. 3 mais 1, 4, vezes 2 mais 1, 3. Aqui a gente faz também, mais 1. Vezes, né, x mais 1. Então, ficaria exatamente isso daqui. E a gente sabe que, ele está me dizendo aqui que esse número aqui, ele tem 24 divisores. Então, como a partir dessa conta, a gente sempre descobre quantos divisores o número tem, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 24. Ele já deu ali de bandeja pra gente, né? Então, vamos fazer isso daqui, ó. 4 vezes 3 vezes x mais 1 é igual a 24. A gente teria aqui, ó, 12, né? 4 vezes 3, 12. E aqui, como o 12 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ou então,
ao invés de a gente fazer dessa maneira, a gente podia fazer 12 vezes x mais 12. Então ficaria 12x mais 12. Ficar de uma forma mais simples, né? 12 vezes x mais 12. Aí ficaria 12x é igual a 24 menos 12. O 12 ia passar trocando sinal e dá 12. E aí x é igual a 12 sobre 12. X é igual a 1. Então, chegamos à conclusão que x é igual a 1. Ou seja, esse x aqui, ele é 1. Exatamente o que a gente tinha pensado. Então, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Que seria exatamente, né, 8 vezes 9, 72 vezes 5. Que a gente viu que é 5 vezes 70, 350, e 5 vezes 2, 10, dá exatamente 360. Essa é a forma correta e limpa de você descobrir o x, né? Porque sempre quando tem um x na questão, ele quer descobrir o x, né? Então, é basicamente isso. A gente usa essa fórmula aqui, se ele está relacionando o fator primo com divisores, você já desconfia que é, né, por causa daquela parada da gente conseguir descobrir quantos divisores o número tem a partir da decomposição dele em fator primo, né? Lembrando que qualquer número pode ser decomposto em fator primo, e os números compostos, né, os números que não são primos, todos eles podem ser representados por fatores primos, ou seja, 18 a gente consegue representar ele da seguinte maneira: 2 vezes 3 elevado a 2, são números primos aqui, seria 2 vezes 9, 18, ou sei lá, vamos pegar o 10, 10 é igual a 2 vezes 5, e aí vamos pegar aqui, por exemplo, o 6. O 6, quantos divisores tem o 6? Pô, o 6 ele aparece como resultado na tabuada de quantos números? Bom, no 1, né, 1 é o divisor universal, 2, porque 2 vezes 3 é 6, 3, porque 3 vezes 2 é 6, 4, ele não aparece como resultado na tabuada do 4, nem do 5, na do 6 aparece. Então, a gente sabe que o 6 ele tem 4 divisores. Então, o que a gente faz? A gente pega o 6, decompõe ele em fator primo. Como que ficaria isso? Ficaria simplesmente 2 vezes 3. Beleza, o 6 está decomposto em fator primo. Vamos ver se a gente consegue descobrir quantos divisores ele tem a partir disso daqui, né? Então vamos lá. Seria simples. A gente faria aqui, ó, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Aí a gente puxa aqui para cima. Mais 1, né? Somando os expoentes. Mais 1. Somando 1 aos expoentes. 1 mais 1, 2 vezes 1 mais 1, 2. Ou seja, 6 tem 4 divisores. Tá vendo como é que é igual? 4 divisores. Então, quando a gente decompõe qualquer número composto em fator primo, a gente consegue descobrir exatamente quantos divisores aquele número tem. E se o número já é primo, obviamente, ele só tem 2 divisores, que no caso é ele mesmo e o 1. Tá certo? Então, é basicamente isso.